Os minerais mais jovens, eu falei dos minerais mais antigos aqui, os minerais mais jovens estão sendo formados neste momento em diversos ambientes geológicos. Alguns podem durar apenas algumas horas. Então, tem minerais que se formam e em pouco tempo depois acabam se transformando em outros. Então, nós temos 4.000 e cacetada de minerais descritos, boa parte desses minerais eles têm uma vida curta, tão pequena, que acabam nem sequer, são somente minerais reconhecidos em laboratório em condições especiais, formados e numa situação ambiental diversa daquela que ele foi formado, logo se transforma em outra coisa, em outro mineral, né? Eles não têm uma estabilidade grande no tempo. Vamos falar sobre os sulfatos, que são cristalizados em fraturas de rochas. Formam-se na época das secas e são dissolvidos quando a água percola novamente pela fratura. Ou seja, é um mineral que não tem uma duração grande. Eles se formam nas fraturas, normalmente aquelas coisinhas brancas que a gente vê em fratura e que quando a gente molha, essa manchinha branca já não existe mais. Então, esses são chamados sulfatos, né? Ou seja, tem enxofre no meio dessa composição, mas eles se dissolvem e se transformam em outra coisa. Na cristalização magmática, vamos ver o que é isso. Os minerais vão cristalizando em sequência definida conforme cai a temperatura e o magma se consolida. Por exemplo, a olivina. Encontrando olivina em uma rocha, nós vamos entender que aquele mineral olivina foi o primeiro que se formou naquela rocha. A olivina, ela pode se transformar, independente das condições de temperatura, em outros minerais, ou acaba se esgotando alguns determinados elementos e com a temperatura menor acabam se formando da mesma massa de magma outros tipos de minerais, por exemplo, a olivina para piroxênio e depois feldespato, depois para micas, depois para o quartzo. O quartzo é basicamente o último mineral formador de rocha que acabamos ter nesse processo de cristalização de magma. O magma é um material rochoso fundido a altas temperaturas. Então, quando ele é fundido a altas temperaturas, ele tem um comportamento líquido e é por isso que a gente vê em imagens, em vídeos, que o magma acaba se extravasando-se pela superfície, formando aquelas corridas do material em ebulição, extremamente quente, formando as corridas de lava, né? Então, fonte de lava, frente de derrame de lava basáltica no Havaí, por exemplo, isso é muito comum de ser observado nos vulcões ativos. Você vê que a cristalização disso daí ele é muito mais rápida do que uma câmara magmática, porque agora eu estou colocando o magma em uma condição que saiu lá dos seus 700, 800 graus Celsius para uma temperatura ambiente de 20, 30 graus centígrados. Ou seja, isso aqui tem uma grande chance de formar minerais muito pequenos ou até mesmo vidro. Os vidros vulcânicos se formam por um resfriamento muito rápido desse tipo de material. Etapas da cristalização do corpo magmático intrusivo. Bom, então a gente já percebeu que, embora eu estivesse falando da formação dos minerais, agora eu estou falando da formação das rochas, daquela primeira rocha primordial do ciclo de rochas. Então eu estou começando aqui pelas rochas magmáticas.
Então, a cristalização ela é uma cristalização precoce, quando a temperatura é maior que 1200 graus, ou seja, são raros minerais que acabam se formando nessa condição. Uma cristalização desse corpo magmático entre 1200 até 600 graus, onde nós vimos agora há pouco, por exemplo, a olivina, o piroxênio e o feldspato. Então, nessa temperatura, eu tenho uma predominância entre primeiro formar a olivina, depois o piroxênio, depois o feldspato. Uma condição pegmatítica entre 600 e 400 graus e uma condição hidrotermal, que é entre 650 graus centígrados, que é uma condição hidrotermal alta, média ou baixa, dependendo da temperatura. A gente percebe que a precoce e a principal acabam formando basicamente os minerais formadores de rocha, mas é na pegmatítica hidrotermal que eu tenho maiores condições de desenvolver minerais diferenciados e depósitos concentrados de minerais. Na fase principal ainda eu tenho algumas condições por densidade do magma, da presença de alguns elementos, de formar depósitos minerais, mas principalmente na pegmatítica hidrotermal, cercando a grande maioria dos depósitos minerais conhecidos, ou em processos pegmatíticos, hidrotermais ou associados a esses processos. Bom, cristalizam primeiro os minerais anidros, ou seja, com pouca água, ricos em magnésio, ferro, cálcio, olivina, piroxênio, o plagioclásio cálcico. O plagioclásico é relacionado mais à família dos feldspatos. E segue-se então os minerais mais ricos em sódio, potássio, sílica, alumínio e hidratados, ou seja, já com a presença de água. São os anfibólios, as micas, os plagioclásicos sódicos, o feldspato potássico e o quartzo. O quartzo, nessa gama de elementos de minerais formadores de rocha, e eu estou falando de rochas magmáticas, porque é onde os minerais acabam se formando de fato. Nos demais processos, a formação ela é secundária, mas a formação primária dos minerais são nas câmaras magmáticas. O quartzo é o último elemento a ser, basicamente, tendo as condições de cristalização. Por outro lado, a sequência dependerá da composição inicial do magma ou da lava. Obviamente que se eu não tenho a fusão de um magma que tenha elementos, que tenha, por exemplo, uma deficiência de elementos de sílica, é muito provável que eu não tenha no final a formação do quartzo. Essa sílica vai acabar sendo cristalizada na formação do feldspato, na formação do plagioclásio, nas micas, nos anfibólios, nos piroxênios, que são todos minerais silicáticos, sobrando pouca sílica para formar o quartzo. Então, algumas rochas com o magma inicial com deficiência de determinados elementos acabam se diferenciando de outras que tenham mais ou menos determinados elementos. Então, é por isso que nós temos uma grande variedade de rochas, principalmente as rochas magmáticas, que é a base de todo o nosso ciclo de rochas da crosta. Não que ela seja a grande predominante da crosta, não é isso que eu quero dizer, mas que é a partir da rocha magmática que nós podemos iniciar e complementar o próprio ciclo das rochas.